graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bom dia, tudo bem? Glória a Deus. É bom estar aqui, é bom estarmos juntos para aprendermos da palavra de Deus, para estudarmos a Bíblia juntos. Precisamos disso, carecemos disso, nossa vida depende disso, né? E neste mundo tão difícil, tão complicado, da forma como é, estar em comunhão uns com os outros e aprendendo da Bíblia, não existe nada melhor. Nada. Queridos, antes de eu começar, eu gostaria de trazer alguns esclarecimentos importantes aqui para vocês entenderem o que nós estamos no Senhor pretendendo fazer. Daqui, a começar de hoje até o final deste ano, talvez princípio do ano que vem, mês de janeiro, nós vamos ter estudos temáticos, né? Temas importantes da vida que nós precisamos levar em consideração. Então, nós vemos uma sequência onde nós estudamos a Bíblia com profundidade, estudamos as cartas paulinas, né? Não todas, mas pelo menos aquelas principais. Terminamos de estudar Gálatas agora, que foi uma bênção, eu não sei quanto a vocês. Todos os estudos das cartas que foram feitos aqui, eu aprendi coisas que eu não sabia, porque ninguém sabe tudo. E foi aqui que eu aprendi. Então, só que conversando no nosso grupo de liderança, chegamos à conclusão que nós deveríamos também trazer temas livres ligados ao nosso dia a dia. Então, como é que a coisa vai funcionar? Vocês vão, digamos assim, vai sair um pouco daquele quadradinho que a gente está acostumado a ver, o camarada chega aqui na frente, né? Como é nas demais igrejas, e ele explica, bota no quadro, aquela coisa toda. Vai muito pela parte do conceito. Nós não vamos fazer assim, tá? Nós vamos fazer de uma forma diferente, onde nós vamos provocar vocês a pensarem, a raciocinarem, tá? E vamos chegar juntos a uma conclusão, ok? O objetivo é esse. Então, eu vou trazer o tema liberdade cristã, né? Vão ser 3 domingos. Vamos entender isso. Pastor Reginaldo vai assumir logo a seguir, trazendo santidade e vida cristã, né? Só que é um estudo muito mais amplo, bem mais amplo, tá? Vocês vão ver santidade de uma forma como vocês não viram antes. E no final, depois do pastor Reginaldo, o pastor Carlos vai assumir. E ele vai trazer um assunto muito importante: finanças, consumismo, mordomia. Assuntos muito interessantes. Aí você fala, Cleito, vai vir com aquele papo de novo e tal, de oferta. A coisa não vai funcionar desse jeito, tá? A ideia é nós aprendermos princípios dentro da palavra de como devemos administrar o dinheiro que Deus nos dá. Como é que faz isso? Então, não vai ter história do gafanhoto aqui. Eu quero só dizer isso para vocês, tá? O gafanhoto migrador, aquele olhudo que você está ali, não dá oferta, ele vai te despedaçar. Não tem isso aqui, tá? A coisa vai partir para um outro lado, onde nós vamos aprender princípios de como devemos administrar nosso dinheiro. Aí vai falar assim, mas isso está na Bíblia? Vocês vão se surpreender. É o que mais tem. Princípios, né? Posso ser fiador, né? Outros princípios, como é que eu devo guardar esse dinheiro? O crente tem que ter reserva financeira. Percebe? Tudo dentro da Bíblia, irmãos. Nada fora dela. Tá bom? É só para esclarecer vocês, dar essa pincelada aqui. Amém? Vai ser muito interessante. Eu, se eu fosse vocês, não perderia. Bom, vamos começar a minha parte aqui. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Queridos, para nós falarmos de liberdade cristã e entendermos o que é liberdade cristã, né? Aonde ela está embasada, quais são as implicações dessa liberdade,
o que é pedido de nós por Deus para que essa liberdade venha acontecer, nós precisamos primeiro de uma coisa. Nós precisamos entender o que é a liberdade no conceito universal. Como é que a nossa sociedade entende a questão da liberdade? Como é que é essa liberdade? Nós somos livres mesmo? Não somos? Então, precisamos primeiro entender como é que a nossa sociedade enxerga a questão da liberdade, para depois, quando nós formos para a liberdade cristã, e aí vai ser o bom, porque nós vamos aprender coisas que nós não sabíamos antes. Principalmente essa visão que nós temos de liberdade cristã, como a gente vê muita gente falando assim, nós somos livres em Cristo, podemos fazer tudo, sabe? E eu já vi muita gente falando isso, mas como é que é esse negócio? Então, nós vamos estudar hoje o conceito universal de liberdade. O que é liberdade? Nós não vamos usar a Bíblia hoje. Já começa por aí. A primeira novidade já é essa. Hoje nós vamos falar na liberdade, na visão horizontal. Essa visão aqui, ó, linear. E aí, depois que nós chegarmos a uma conclusão no final do estudo, nós vamos estar prontos para os 2 domingos seguintes, pegarmos a nossa Bíblia e entendermos qual é a proposta de Deus para nós. Precisamos primeiro conhecer o que nós temos aqui. E depois, quando a gente pegar a palavra e ver, meu Deus, eu não sabia disso. Eu não sabia a preciosidade disso. Porque o nosso grande problema, amados, é que nós não valorizamos aquilo que Deus tem proposto para nós, porque a palavra de Deus diz, o meu povo perece porque não tem conhecimento. Sabe? Então nós vamos mudar um pouco a nossa didática hoje. E eu orando, falando com Deus sobre isso, perguntei para ele, Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir dar essa aula hoje, trazendo essa abordagem? Me dá uma estratégia. E o Senhor me deu essa estratégia. E a estratégia vai ser com perguntas retóricas. O que são perguntas retóricas? Perguntas retóricas são aquelas que necessariamente você não precisa responder, porém elas vão te levar a uma linha de pensamento, a uma linha de raciocínio, onde você vai começar a pensar, peraí, se isso é assim, então tem que fazer isso, ou então não tem que fazer aquilo. Você começa a meditar sobre isso. E aí, meus irmãos, a ideia aqui não é deixar essa coisa solta, mas nós aqui como um grupo, como igreja do Senhor, nós chegarmos a uma conclusão juntos neste final do dia de hoje, tá? Para podermos entender liberdade cristã nos próximos 2 domingos. Amém? Entenderam tudo? Né? Ótimo. Então vamos lá. A natureza multifacetada da liberdade. O que é natureza multifacetada? Ela tem muitas faces. Por quê? Porque ela é ambígua. O que é uma natureza ambígua? É uma natureza que tem várias visões. Quando se fala de liberdade, eu tenho o meu pensamento do que é liberdade. Mas se eu chegar para o nosso amigo aqui, nosso irmão Valdésio, e perguntar para ele, mas Valdésio, diz para mim o que você entende como liberdade. Cláudia, me diz o que você entende por liberdade. As visões vão ser diferentes. Nós vamos encontrar pessoas dizendo assim, liberdade é eu poder fazer qualquer coisa, é eu poder fazer aquilo que eu penso, é eu poder me expressar da maneira que eu desejo. E aí vem uma pergunta, irmãos, é isso mesmo? Será? Então, por isso que é uma natureza multifacetada e por isso que ela é ambígua, porque ela é subjetiva. Cada um vai ter sua visão e cada um vai ter sua opinião sobre a questão da liberdade. Prestem bastante atenção em tudo que vai ser falado aqui, para vocês poderem chegar juntos. Vamos chegar juntos no final com uma conclusão. Então, nesse primeiro momento aqui,
nós vamos aprender o conceito de liberdade, a importância dessa liberdade, a complexidade, porque é complexo, não temos a mesma visão sobre, né? A ambiguidade, como eu falei aqui agora, e por fim vamos chegar a uma reflexão final. Só que eu não vou expor cada tópico dizendo isso é aquilo. Nós vamos fazer as perguntas. Então, vamos começar com essas perguntas? Vamos começar, prestem atenção nas perguntas. Eu quero que vocês respondam dentro da visão de vocês, porque aqui não tem resposta certa. É a sua visão, é o seu entendimento. Então, o microfone vai passar aí e vocês vão responder, tá? Ah, eu quero dizer qual é o meu pensamento. Então, fala qual é o seu pensamento. Amém? Estão entendendo tudo que eu estou dizendo aqui? Ótimo. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Ela é a seguinte: liberdade é a ausência de correntes ou a capacidade de escolhermos a qual corrente devemos nos prender? Presta atenção. Estou perguntando aqui. Liberdade é você estar livre de qualquer tipo de amarra, você não está preso a nada, você não está ligado a nada, ou é a sua escolha, você escolher a quais amarras ou a quais correntes você deve se prender. O que vocês acham? Bora, gente. Pega o microfone para o pessoal lá da internet ouvir. Eu acho que é a segunda. Eu de escolher minha liberdade. Amém. Já deu para entender. Janete está dizendo que liberdade é você escolher em quais correntes você vai se ligar. É isso? Ok? Quem mais quer falar? Vamos lá. Eu prefiro a primeira opção, porque eu acho assim, se eu posso escolher alguma coisa me prender, então eu não estou livre. Alguma coisa Perceberam? Olha, perceberam? Aqui não tem resposta certa. Isso tem que ficar claro aqui, ó. Tem que ficar claro. A Janete está dizendo que liberdade para ela é escolher a quais correntes dela deve se prender. A Cláudia já disse que não, ela não acha que é assim, ela acha que ela tem que estar livre de qualquer corrente. Quem mais quer falar? Vamos lá. Vamos lá, gente, vamos lá. Para falar, não tem resposta certa, não tem resposta certa. Eu penso exatamente. Eu acho que a gente tem que ponderar a coisa e escolher. Uhum. Exatamente. Então, a irmã Miriam está dizendo que liberdade é como a Janete falou, é escolher a quais correntes se prender. Vamos para outra pergunta? Alguém mais quer falar sobre isso? Alguém mais quer? Levando em consideração que nós estamos tratando no âmbito, vamos dizer assim, social. Né? Isso. Vida cotidiana. Isso. Eu me vejo numa situação de não ter condição de escolher nenhuma das duas. Entendeu? Por quê? Porque o próprio sistema já coloca regras onde eu vou ter que me prender, independente da minha liberdade. Ótima observação. Prestaram atenção? Então, o irmão Hermélio está dizendo o seguinte, que liberdade, para ele, não tem como você escolher correntes, nem tem como você ficar livre delas, porque a sociedade te impõe essas limitações. Vocês estão vendo como é ambíguo? A coisa cada um tem a sua visão, ótimo, mas a gente precisa chegar a um consenso no final, tá? Para que a gente possa entender o estudo de liberdade cristã que virá nos próximos 2 domingos. Vamos lá, outra pergunta interessantíssima aqui. Interessante. Por que clamamos tanto por liberdade de expressão e, no entanto, nos ofendemos quando ouvimos algo do qual não concordamos ao nosso respeito? Isso foi motivo de reportagem há pouco tempo atrás, entende? Onde um ministro falou
que você pode pensar o que quiser, mas você não pode falar tudo o que você quer. Pergunto para vocês, se dentro desse bojo de liberdade, dessa liberdade, nessa linha horizontal aqui que nós temos, tá? Se você pode pensar o que você quiser, tá? Por que nós, ou falar o que você desejar, se nós temos essa concepção, aliás, muitos de nós têm, não, liberdade de expressão total, você tem que falar, você não pode ser cerceado no seu pensamento. Então, se isso é verdadeiro, por que nos ofendemos quando alguém emite uma opinião da qual nós discordamos, quando essa opinião é feita sobre nós? O que vocês acham? É justo isso? Vocês concordam que... Não, irmãos, é para provocar. Eu estou provocando vocês. Se vocês ficarem calados, eu vou jogar a pergunta em cima. Tá claro que justo não é. Justo não é. Então, na sua opinião... Mas nós, como seres humanos, carne fraca, é muito fácil a gente avaliar o outro, mas nunca queremos ser avaliados. Alguém concorda com o irmão Hermélio? Quer falar? Fala, mamãe. Pega o microfone, passa para ela. Quando vai falar sobre a sua vida, você não pode, vai mexer em algo que não é pertinente para ser exposto. Aí, assim, por exemplo, eu vou expor a sua vida. Mas quando você vai expor a minha, eu já não vou para a sua época. Mas por que você está expondo a minha vida? Não pode. Mas eu posso expor você, eu posso fazer passar vergonha, você sentir constrangido, fazer perguntas constrangedoras, um momento inadequado. Aí quando essa pergunta é voltada para mim, você não, tendo respeito. Não pode fazer isso. É isso aí, tá certo. Fala, Igor, quer falar? Para mim, é muito pertinente do Estado. Na verdade, isso é a atividade do nosso próprio ego. Dentro daquela questão de você poder, de fato, avaliar tudo, não ser avaliado por conta do seu próprio nome de atividade, do seu próprio ego. Né? Então, por isso que muito se tem essa questão de as pessoas se ofenderem. Porque, na verdade, você para pensar desse modo, você pode se ofender com palavras mínimas, não precisam ser diretamente ofensivas. Né? Como, por exemplo, alguém xingar ou algo do tipo. Às vezes, a pessoa pode te ofender com palavras rebuscadas, por assim dizer. Amém. Né? Então, na minha visão, essa questão da ofensa é a questão do contraditório. De você não querer ser contrariado. É importante isso, vocês têm que prestar atenção no que o teu irmão está falando. Percebe? O que o Igor falou tem tudo a ver com o que nós vamos ver lá na frente, tá? Quando nós entrarmos em liberdade cristã. Prestem atenção nas respostas. Vamos para outra pergunta? Tem perguntas quentes aqui, meus irmãos. Quentes. Vamos lá. Outra perguntinha. Essa é muito interessante. Quem é mais livre? Quem é mais livre? O bilionário preso a um império de obrigações. Para ele continuar sendo bilionário, ele precisa estar controlando esse império. Ou o andarilho que não possui nada além do caminho à sua frente. Aquele mochileiro que não tem dinheiro, não tem documento, tá? Ele não tem casa, ele não tem nada. Ele vai para a estrada, vai de carona para onde ele quer. Ele não deve explicações para ninguém do que ele está fazendo. Pergunta: qual desses dois personagens é o mais livre?
Vamos lá, gente. É para responder, meu Deus do céu. O mochileiro, na opinião da Cláudia, é o mochileiro. O que mais? O mochileiro. Os dois são livres. Veja bem, a pergunta é, presta atenção, qual dos dois é o mais livre? Ok? Qual dos dois goza de mais liberdade? O bilionário, que tem uma montanha de dinheiro, mas está ligado às suas empresas, ou o mochileiro, que não deve satisfações para ninguém, bota a mochila nas costas, vou visitar lá o país tal. Ok? Alguém mais quer falar sobre? Fala, meu bem. Microfone por causa da internet. A internet o pessoal precisa ouvir. O pessoal da internet é para perguntar também, tá? Vamos lá, fala. Eu não acho esse dinheiro tão livre, porque ele depende de muita gente. Depende de gente para dar carona para ele. Depende de comer aquilo só que ele tem condição naquela hora de comer e não que ele realmente queria comer. Então, eu não acho que ele seja mais livre. Acho que se achar mais livre, ele se torna mais dependente. Prestaram atenção na resposta? Ótimo, porque no final vai fazer uma diferença. Tudo bem, tem essas coisas, mas ele já tem consciência que ele fica ali na dependência. Agora o outro, tudo bem, ele tem grana, mas ele tem que ficar ali numa atividade ali, entendeu? Se alguém vai roubar, sabe, tem que ficar naquele constante. Mas assim, mas eu acho que não fica pensando no chinês, pelo menos ele come capricho, Tudo bem. Fala, Igor. Pode falar, meu querido. A Janete, então deixa a Janete falar, depois você fala. Fala, Janete. Na verdade, desde a primeira pergunta, hoje, está saindo. Desde a primeira pergunta, segunda e olhando no irmão Emélio falou, na verdade, ninguém tem liberdade. Nem a gente, nem o bilionário, nem o mochileiro, nem a Claudinha que passa de frente de mim, nem eu. Liberdade no âmbito total cristão, social, familiar, porque, na verdade, sempre vai ter uma barreira assim. Poxa, eu vejo algo no Cleito, mas eu não vou falar para não magoá-lo. Se eu falar, ele vai se sentir ofendido. Claudinha, a mesma coisa. Até com a gente, com o meu marido mesmo, que é o nível de intimidade que a gente se retém, porque se falar, vai ficar chateado, ou se falar, vai inchar o ego. Então, na verdade mesmo, a gente não tem liberdade nenhuma. Ok. Guardaram isso aqui? Ok. É isso aí. Não tem resposta certa, hein? Não tem. Fala, Igor. Na minha visão, a pergunta foi quem tem mais liberdade, mas na minha visão, ambos têm a mesma liberdade. O que muda são as responsabilidades que cada um escolheu para si. A questão do mochileiro, ele fala, uma liberdade que a hora que ele quiser, mas cai na dependência de outras pessoas. O que vamos falar na família assim. Em contrapartida, o milionário tem a liberdade por conta do dinheiro de experimentar, ter diversos tipos de experiências que outras pessoas não teriam, mas ele também está preso às responsabilidades decorrentes da escolha que ele fez do ter o dinheiro. Né? A liberdade, se você parar para olhar de forma objetiva, é a mesma. A única coisa que muda é as responsabilidades que cada um escolheu para si. E aí as consequências são decorrentes. Vai ser a dependência total de outras pessoas, ou até mesmo da própria natureza, para poder se alimentar e viver quando não tem outras pessoas por perto, e o outro vai estar na decorrência das responsabilidades por conta do dinheiro. Prestar atenção, né? Fala, Hermélio. Embora nós estejamos tratando do mesmo assunto, que é a liberdade, eu estou procurando observar as perguntas como independentes. Não, sim. Nessa pergunta, exclusivamente, eu concordo com a irmã Isabel. O livre é o bilionário. Porque nós vivemos num mundo capitalista. E aquele que precisa de alguma coisa, ele precisa do financeiro. Então,
levando por esse raciocínio, aquele que tem condição financeira, ele tem a liberdade de acessar aquilo que ele quer, por conta do sistema que nós vivemos. Ok, prestar atenção? No final nós vamos chegar a um entendimento. Vamos agora para outra pergunta muito interessante, muito interessante. Em um mundo de algoritmos, tá? Dentro das redes sociais, você acessou o Facebook, acessou qualquer rede social, tá? Os algoritmos estão ali. Eu vou explicar o que é um algoritmo, mas preste atenção aqui na pergunta. Vamos lá. Em um mundo de algoritmos que preveem e moldam os nossos desejos, o quão livres realmente são as nossas escolhas? Nossas escolhas são puras. Preste atenção. Certa feita, eu estava vendo um negócio de panela com a Isabel. Acho que era panela, eu não me lembro qual o artigo que era. O meu celular estava do meu lado, em cima da cabeceira, sei lá. E, na hora que eu fui pegar meu celular, o que aconteceu? Promoção de panela. Tinha um festival de panela no meu celular. Eu falei, mas em nenhum momento eu fiz consulta de panela nesse celular. Como é que ele sabe que eu estou pensando em panela? Algoritmo. Então vamos lá, o que é um algoritmo? Um algoritmo é uma sequência lógica ordenada de instruções que descrevem como realizar uma determinada ação ou resolver um problema. Então o algoritmo é uma sequência, deixa eu traduzir isso no português mais baixo, né, para a gente poder compreender. Algoritmo é uma forma, tá, dentro de qualquer sistema, desde que isso seja implementado dentro dele, para ele te induzir a uma escolha. Esse é o papel do algoritmo. O algoritmo vai te fazer ver o vídeo que você não planejou ver. O algoritmo vai fazer o negócio da panela. Eu vi uma pessoa falando uma vez que queria comprar um carro vermelho. O celular estava do lado. Quando ele foi pegar o celular, estavam ali as marcas, tá? Algumas marcas que eram aquelas que patrocinavam, tá? De modelos de carro vermelho. Mas o cara foi induzido a olhar aquelas marcas. Ele não conseguiu ver outros modelos. Ele teve que olhar aquelas marcas e modelos de carro vermelho. Isso é algoritmo. Então a pergunta aqui é a seguinte: no mundo de algoritmos, as suas escolhas são puras? O que vocês acham? Por favor, é para falar. O que você acha? A sua escolha é pura? Você consegue manter uma escolha pura? Não. Não, não. Querem dissertar sobre? Não precisa. Ah lá, nosso irmãozinho, fala. Acho também que não são puras, porque a gente está o tempo todo sofrendo influência de alguma coisa, né? Principalmente nas redes sociais. Acho que só Deus está acima dessa influência. Então, se você tem uma linha de pensamento, por exemplo, vai estar política mais para a esquerda ou mais para a direita, o algoritmo sempre vai te mandar para aquela linha de pensamento ali. E da mesma forma, as nossas escolhas em qualquer outra situação, de viagem, qualquer coisa. Então, acho que não tem essa... Amém. Glória a Deus. Na altura do campeonato, vocês estão percebendo já para onde nós estamos indo, né? Muito bem. Então, vamos lá. Outra pergunta que vem em decorrência dessa. Estamos trocando a liberdade da nossa privacidade por uma sensação de conexão e validação nas redes sociais? O que quer dizer isso? Você tem um pensamento, você tem uma forma de você ver a vida, mas você não quer ficar sozinho nisso. Você precisa que outras pessoas... Mas realmente, o que você está pensando é o que eu penso, é a forma como eu vejo. Então, a pergunta aqui é a seguinte: nós estamos trocando a nossa privacidade
tá? Ou seja, aquilo que nós podemos conservar para nós mesmos, para a nossa vida, né? Pela necessidade de compartilharmos isso nas redes sociais, mas em busca de uma única coisa, a validação da nossa opinião. É aquele negócio da insegurança, de você falar assim, poxa, será que eu estou certo naquilo que eu estou pensando? Deixa eu publicar isso e ver o que os outros dizem. Ok? Pergunta é a seguinte, isso está acontecendo hoje? Existe isso? Claro, completamente. Por necessidade de uma cumplicidade, de uma forma geral. Nós não conseguimos aparecer sozinhos. Nós precisamos de companhia para que aquilo que a gente pensa seja evidenciado, apareça. Então, a gente vai usar os recursos que são oferecidos. Então, você está dizendo que existe a necessidade de validação. A gente precisa dessa validação. Alguém concorda com ele? Fala, Igor, fala. Igor. Depois passa para a nossa irmãzinha querida. Então, passa para a irmã primeiro, depois passa para o Igor. Quero mostrar meu vestido. Deixa eu ver se alguém. Isso aí. Comprei um conflito, eu não gostei. Aí isso expõe a intimidade às vezes. Que acontece, aí é aquela coisa que não precisa ser exposta, acaba sendo exposto. Eu concordo. Ok. Igor. E eu também penso isso em todos os sentidos. Quinta-feira, a irmã Armélia, eu acho que foi quinta, ou na outra quinta, para a gente postar algo nos status, no Instagram. Então, leva a todo pensamento. Por exemplo, o meu particular é só coisa de academia. Eu pulando no jump, eu quero. Aí o pessoal vai falar, Janete, está pulando muito, Janete, como tu me falou. E nos status também eu coloco. E a gente colocando um verso da Bíblia. Eu estou expondo, eu quero que a minha tia veja, eu quero que o pessoal veja essa liberdade cristã que eu tenho. E tem colegas também, colegas do meio social aí no mundo, que postam nos status, motivo de candomblé, de postam eles lá na fé deles. Eles estão querendo dizer o quê? Que quer influenciar de alguma maneira, não sei se é isso, que a tua fé não impor, mas dizendo ali que o que você sabe. Então, é isso. Ok. Igor. Na minha visão, propriamente dita, as redes sociais meio que só, entre aspas, automatizaram a coisa. Porque o ser humano, ele carece de uma certa validação e qualquer validação de tudo. Só que a diferença é que antes, essas validações geralmente seriam pela interação social direta. Ou seja, você compartilhando seu pensamento, suas opiniões com pessoas de forma direta. Ou seja, só ali no grupo da onde você pertence, ou ao círculo social a que você pertence, é que você teria ou não a validação que você procura. E as redes sociais e a internet, de uma forma geral, elas ampliaram isso. Né? Mas, o que a gente chama hoje de bolha, cada um tem ali sua bolha, a bolha da direita, da esquerda, a bolha de quem gosta, digamos assim, quem gosta de mais de carne vermelha, quem gosta de carne branca, por assim dizer. Então, essa questão de validação, ela é real, mas ela é uma coisa que é natural do ser humano. Você ter a opinião igual de outras pessoas, ou outras pessoas terem uma opinião igual à sua. Então, para mim, as redes sociais elas só ampliaram isso. E hoje, tem muita gente que, ao invés de realmente formar um senso crítico, e isso é uma parte muito das redes sociais,
sociedade, ela só acaba indo pelo pensamento que mais agrada a ela. Mas ela mesma não tem opinião nenhuma sobre relação. Ok, então o Igor está dizendo que a questão da validação ela já é nata. As redes sociais vieram apenas a ampliar isso. Ok? Ok, vamos lá. Outra pergunta. Essa pergunta é interessante também. Será que a busca incessante por mais dinheiro que reflete na nossa autonomia para o consumo? Preste atenção. A história daquele bilionário. Ele tem muito dinheiro e ele tem uma autonomia maior para consumo, ok? É isso aqui. Não está na mesma esteira que nos impede de sermos verdadeiramente livres? Preste atenção. A pergunta está sendo perguntada o seguinte. O cara que tem muita grana pode consumir muito, porque ele tem muito dinheiro. Não está na mesma esteira que impede ele de ser verdadeiramente livre? Em outras palavras, nós vamos ver isso com o Carlos no final do ano, consumismo. Preste atenção. O consumismo, ele nos amarra? O que vocês acham? Você subiu o teu padrão. Hermélio arrumou um emprego onde ele vai ganhar 50 mil por mês. Entendeu? Vai ganhar 50 mil por mês. Ele tem um padrão de consumo hoje com a renda que ele tem, junto com a irmã Miriam. Mas ele passou a ganhar 50 mil. E aí? As viagens vão aumentar? Com certeza, porque são os nossos viajantes. Né? As viagens aumentarão, o padrão de vida será outro. Então a pergunta está dizendo o seguinte: essa situação de você ter uma renda satisfatória maior não te amarra, tá? Por causa do consumo, porque seu padrão eleva, então ela não te tolhe um pouco na sua liberdade, na verdadeira liberdade, que por enquanto está na parte conceitual aqui, a gente não definiu isso ainda. Então, mas no seu entendimento de verdadeira liberdade, porque se você tem uma renda maior, é sinal que você tem que produzir mais. É a história do bilionário. Então, a pergunta está dizendo assim, vai mexer com essa sua suposta liberdade total? Vai ou não vai? Vai, né? Ótimo. Então, vamos para outra pergunta. Uma sociedade, essa aqui é importantíssima, uma sociedade que oferece segurança total em troca de liberdades individuais. Presta atenção. Uma sociedade que oferece segurança total. Você está todo monitorado, você está sendo acompanhado. Aí a pergunta diz aqui o seguinte: a sua liberdade individual ainda pode ser chamada de livre? Na minha casa tem 2 câmeras da prefeitura. Os caras sabem a hora que eu saio, a hora que eu chego, né? Sabem como eu saio, sabem quem eu recebo, sabem tudo. Embora o Rio de Janeiro não seja lá um exemplo de segurança, existem países onde você está na rua e os caras sabem tudo a seu respeito, mas na contrapartida, não há violência. Não tem assalto. Ninguém rouba teu celular. Vai para um país desses onde o autoritarismo domina, você não tem problema nesse sentido. Então a pergunta está dizendo aqui, você trocando a sua privacidade, trocando a sua liberdade individual, porque você já não vai ter mais privacidade, você não vai ter mais, digamos assim, a liberdade de não ser visto. Vai ter esse momento na sua vida que você não quer ser visto, você não quer ser notado, porém, não é possível dentro de uma sociedade assim. A pergunta é a seguinte: vale a pena você trocar a sua liberdade individual, tá, por esse controle? O que vocês acham? Olha só, presta atenção. Porque aqui você tem que ter
eu não estou querendo influenciar vocês, tá? Mas deixa eu esclarecer bem. A pergunta está dizendo o seguinte: o que você prefere? Ter a sua liberdade total, de você poder sair, ninguém nem ser notado, aquela coisa toda, mas correr o risco de ser assaltado? Ou você prefere estar inserido dentro de um contexto onde você tem uma vigilância, né? Mas você está dentro dessa vigilância? Ou seja, você já não tem mais tanta liberdade assim. Mas, em compensação, você não é assaltado. Você? Não entendi. Prefere ser vigiada. Quem mais? Quem mais? Vamos lá. Eu diria trocar, não. Negociar, sim. Por quê? Eu vou citar, no caso, o exemplo que o senhor falou da câmera lá do seu prédio. Uhum. Ela está te vigiando até a hora que você entra dentro da porta do seu apartamento. Uhum. Entrou lá, a única coisa que ela sabe é que você está lá dentro. Mas se você tiver uma porta dos fundos e conseguir sair, e ela não te pegar, você não vai ser visto. Bom, tá? A segurança, infelizmente, a gente tem que levar para esse âmbito, ela é carente. Principalmente vamos considerar o local que nós vivemos, né? Como Estado e até como país, talvez. Mas, se tivermos como ter uma liberdade dentro de nossa residência, eu acho que dá para aceitar essa segurança oferecida através da monitoração. Vou te quebrar agora. Tenta? Vou te quebrar agora. Quem tem net em casa? Net? Ah, sim. TV a cabo? Todos. Todos têm Alexa lá, né? Não, eu não tenho. Você não tem Alexa, tudo bem. Mas a maioria tem Alexa. Ok? Mas vamos lá. Estava conversando com a Isabel um dia, um assunto nosso. Assunto nosso, particular. Vocês acreditam que a Alexa deu o palpite dela? Entendeu? A Alexa deu o palpite dela. Percebem? Percebem? Então, a gente precisa... É um negócio, sabe, que tudo bem que você não tem, mas sempre vai haver alguma situação, alguma coisa, tá, nesse sistema, tá, que de alguma maneira vai te afetar nessa questão da sua liberdade. Percebe? Mas vamos lá. Sim, não tem resposta certa. Nós estamos considerando a pergunta que o senhor fez, onde seria nos dado um direito de trocar ou não. Mas nós não temos esse Sim, mas mas a questão é o seguinte, não é possível uma negociação, tá? Porque o que acontece? Quando a violência está muito, muito alta, o que o governo entende? Ele entende que, poxa, para eu resolver essa questão, eu preciso ter um monitoramento melhor. Entende? Aí como é que eu faço isso? Tem que colocar câmera. Aí o cara coloca a câmera na cidade inteira, na cidade toda. Sabe? E aí você passa, a partir daquele momento, você passa a ser monitorado. Certo? Então é isso. Espera aí, só um minutinho, Igor. Fala, Cláudio, depois passa para o Igor lá. Por exemplo, hoje em dia, tem um evento lá em Copacabana. Aí, aquela multidão lá, daqui a pouco, a polícia vai lá e pega um cara. Por quê? Através do monitoramento. Essa é a vantagem. Ele vira para o cara, procurado, e aí prendeu. Tudo bem, ali ele roubou e tal. Mas, assim, essa questão dessa liberdade que estamos oferecendo, até que ponto, assim, vai chegar, eu acho que nada é de graça, não tem almoço grátis, entendeu? Então, eu acho que essa questão, a gente vai te dar segurança e tal, a gente monitorar, vai te dar segurança, mas vai chegar uma hora, e se chegar uma hora, assim como foi o bandido, vai chegar uma hora, se você não estiver totalmente de acordo com o que eles pensam, que eles querem que você haja. Vai ser uma coisa, assim como foi o bandido. Olha só, nós temos mais algumas perguntas e o mais importante aqui dessa aula de hoje é a conclusão, ok? Então nós vamos ter que ser mais objetivos, tá bom? Para a gente poder chegar nesse final. Antes de passar para o Fala. Igor, ele está falando do momento de agora, né?
Mas eu lembro no passado, tenho que lembrar essa história, quando saiu um telefone sem fio, e que era um monstro, né? Eu estava, pensando no trabalho, eu estava dormindo, comecei a escutar uma conversa, tudo não viu. Era do telefone sem fio. Eu não tinha recebido ligação, eu não tinha ligado para ninguém, e pegou a anteninha, pegou a conversa de alguém por ali. Então, naquela época, eu não sei nem se eu já tinha um terceiro filho. Meu filho tem 31, vai ter 32 anos. Amém. Gente, vamos só, tá? Essa questão para mim da segurança individual versus monitoramento é uma questão de paradoxo. Sim. Porque, ao mesmo tempo, quando você tem muita liberdade individual, a sociedade vai ficar mais violenta, vai requisitar mais segurança, que vai gerar mais monitoramento, vai chegar um ponto que isso vai começar a saturar as pessoas vão querer mais liberdade e a situação vira um ciclo vicioso. Então, é uma coisa que não tem uma resolução certa, né? Porque sempre vai chegar num ponto que o lado oposto vai ser melhor. Ok. Vamos para outra pergunta, gente? Olha só. Essa pergunta também aqui é interessante. Deixa eu acertar aqui. Olha a pergunta, gente. Vamos para cá. Olha só. É possível, isso é muito atual, tá? É possível lutarmos pela liberdade sem nos tornarmos tiranos da nossa própria causa? Preste atenção. A pergunta está dizendo o seguinte: é possível você comprou uma bandeira, pô, vou lutar por essa causa aqui, por essa bandeira. Vamos pegar a Claudinha, que ama bicho, ama cachorro, né? Pega todos os cachorros do Rio de Janeiro e joga dentro da casa dela, tá? É a bandeira dela, é a defensora dos animais, né, perdidos por aí. Então, assim, é possível você lutar por uma causa sem você se tornar tirano dessa causa? Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ele está perguntando, é possível você defender uma causa sem obrigar os outros a entenderem da mesma forma como você entende? E aí, deixa eu complicar um pouco mais. Você pega os grandes movimentos que aconteceram na história da sociedade. Vamos pegar lá, nos anos 60, a descoberta da pílula. Aí vem o quê? Logo em seguida, Women's Lib, né? Liberdade para a mulher. A mulher agora é livre, ela não é mais escrava. Ela pode escolher quando ela vai ter o filho, ela pode escolher com quem vai se relacionar. E essa coisa toma uma dimensão que se alastra pelo mundo. Os movimentos de minoria. Até, em tese, o movimento é legítimo. Só que o que acontece hoje? O que eles estão fazendo hoje com a gente? Você tem que entender como eles entendem. A pergunta é essa: é possível você lutar por uma bandeira, por uma causa, sem se tornar tirano nessa causa? O que vocês acham? Gente, objetivo, porque ainda tem mais umas perguntinhas aqui, já estão terminando, mas... Na minha opinião, possível é. Agora, é quem está no poder que decide. Se é assim ou é a fórceps. Ok. Em outras palavras, deixa alguém acima. Existe. Né? E olha, ele é legítimo. Ok, agora ninguém é obrigado a aderir ou concordar. Não é assim que eles fazem. Entendeu? Agora, se quem tiver no poder desse essa opção também, né? Mas o que a gente vê na prática, por exemplo, no dia de hoje, é que você vê as minorias se sobrepondo à vontade da maioria. É isso. Tá? Em tese, é muito lindo. A prática traz uma outra demonstração. Quem quer falar aí? Eu acho que nos dias de hoje, por as pessoas buscarem tanta liberdade, eu acho que nós nunca fomos tão presos. Porque uns anos atrás, eu tinha liberdade de falar o que queria,
ser o que você queria, hoje em dia está complicado. Uhum. Acho que nunca, de maneira geral, a sociedade está tão escrava, tão presa. Amém. O que vocês acham? As leis são um mecanismo para a limitação da liberdade mais pura? O que vocês acham? A lei é um limitador da liberdade pura. A liberdade pura é aquela liberdade seguinte: eu sou livre para fazer o que eu desejar. Mas nós temos as leis. Então a pergunta aqui é o seguinte: as leis são um mecanismo de limitação dessa liberdade? O que vocês acham? Sim ou não? Muito bom. Vamos lá. E agora nós estamos no final. Eu vou trazer uma cena para vocês. E vocês vão imaginar essa cena, ok? Para a gente chegar à nossa conclusão. A cena é a seguinte: se uma pessoa, camarada, está diante de todas essas situações que nós conversamos aqui agora. Vamos lá. Se uma pessoa decidisse isolar-se da sociedade, longe da civilização, o camarada sai da civilização, se é que é possível, mas vamos supor que seja. Ele sai da civilização que conhecemos, abstendo-se de todo o aparato tecnológico que conhecemos, vivendo única e exclusivamente dos recursos naturais ao seu redor. Podemos considerar esta pessoa totalmente livre? Podemos afirmar que esta pessoa goza de liberdade absoluta? Presta atenção. O camarada, se encheu de tudo. E ele fala: a partir de agora, eu vou me afastar da sociedade. Eu vou para cima de uma montanha, eu vou para o meio de uma floresta. Conhecemos algumas pessoas fazendo isso, ok? Elas se isolam de tecnologia, elas não têm telefone, não têm internet, não têm nada. Vão morar na caverna, vão viver da caça, da pesca, né? Da colheita lá dos frutos que existirem no local. Essa pessoa não está mais ligada a nenhum sistema e não está sendo mais monitorada a nada. E essa imagem que vocês estão tendo agora na mente de vocês vai ser importante para a conclusão que vamos fazer a seguir. A pergunta é: essa pessoa, ela, livre de todas estas coisas, ela goza de liberdade absoluta? Ela está vivendo uma liberdade pura? Vamos lá. Entenderam? O cara virou um ermitão. Ele saiu daqui, foi para um lugar inóspito, longe de tudo, de todos, não tem internet, não tem nada. Ele só vai viver a vida dele isolado. Ele está gozando de uma liberdade pura? O que vocês acham? Bora, gente! Sim ou não? Você acha que não está gozando de liberdade pura? Para você responder isso, você tem que me dizer por quê que... Agora eu vou cair naquilo que a Gabriel falou. Depende do tempo, depende se vai aparecer uma caça. Guardaram isso? Alguém quer falar mais alguma coisa? Já estamos no final já. Hã? Não? Ok. Preste atenção nisso aqui agora, para a gente chegar a uma conclusão juntos. Nós vamos chegar juntos. Porque tudo que foi perguntado aqui é factual. É o que existe. É o que permeia a nossa sociedade. É o que acontece nas nossas vidas. Nada aqui foi hipotético. Então vamos lá. A resposta a essa pergunta possui dois lados a serem analisados, pois esta pessoa alcançou uma forma de liberdade que a maioria de nós jamais vai experimentar. Então vamos ver essa moeda que tem duas faces. Então vamos ver, de que ela ficou livre? Ela ficou livre das normas sociais e das expectativas sociais. Ela não deve mais satisfação para ninguém. Ela não precisa mais falar com a família, ela não precisa mais se dirigir para a família, ela não precisa mais pensar
em dar satisfação para a sociedade, não tem mais lei nenhuma sobre ela, ela faz o que ela quer. Ok? Estou resumindo o texto aqui para a gente não perder tempo. Então, ela fica livre do julgamento social, ela fica livre da moda, ela não precisa andar bem vestida. Ela não precisa mais ficar esquentando a cabeça dela com as tendências que acontecem no mundo, vira e mexe, toda hora está mudando alguma coisa. Não precisa prestar contas de nada a ninguém. Essa é a primeira coisa, que ela fica livre. Vamos ver uma outra situação, do sistema econômico. Não precisa de dinheiro, não precisa de emprego. Sua riqueza vai ser o que ela tem ao seu redor. Ela está livre dessas situações que nos envolvem hoje. Completamente livre disso. Porém, vamos para o outro lado da moeda? Vamos para o outro lado da moeda. Assim, continuando, ela está livre da tecnologia, nós já falamos sobre isso agora, e ela está livre da interdependência forçada, que é aquela questão, poxa, eu tenho que me casar, eu tenho que gerar filhos, eu tenho que ter uma família, eu tenho que... Enfim, de todas essas coisas que estão ao nosso redor. Então, ela está livre desses paradigmas, desses conceitos que nós hoje temos. Porém, existe um contraponto aí. Aliás, vários contrapontos. É a outra face da moeda. Se de um lado ela está livre dessas coisas, que é uma liberdade que nós não gozamos, ok? E ela está tendo, e existem essas pessoas, tá? Quais seriam esses contrapontos ou o outro lado da moeda? Primeiro deles, a tirania da sobrevivência, o que a Cláudia acabou de falar agora. Essa pessoa, ela tem que sair para caçar. Ela não vai no mercado comprar as coxas de frango para fazer no almoço. Ela tem que caçar o bicho para poder cozinhar. Ok? Então está aqui, ó. A liberdade dela é severamente restrita pela necessidade constante de buscar comida, água e abrigo. Ela não é livre para relaxar, para adoecer, porque todos nós adoecemos, ou falhar em alguma coisa. Ela não pode falhar na caça, porque a falha na caça significa fome para ela. Percebe? Um dia sem sucesso pode significar fome. Uma lesão simples pode ser uma sentença de morte. Qual o recurso médico que ela tem? Ok? A vida se torna uma luta incessante contra a natureza, uma forma de escravidão biológica. Vamos lá. Outra coisa que é outro contraponto. Libertação de escolhas e potencial. A liberdade pressupõe a capacidade de escolher e perseguir seus objetivos. Quando gozamos de liberdade, nós podemos escolher o que seguir, o que fazer, o que nos tornarmos. Mas uma pessoa que faz esse tipo de coisa, ela, fora da sociedade, ela não teria como seguir uma carreira, por exemplo, apaixonar-se por alguém ou construir uma família, constituir uma família. Percebe? Ela está isolada. Qual o louco que vai ficar com ela lá? A terceira coisa, o terceiro contraponto. Vulnerabilidade extrema. Sem a sociedade não há rede de segurança. Pararam para pensar nisso? Sem o nosso sistema, nós não temos rede de segurança. Então, sem a sociedade não há rede de segurança. Uma infecção dentária, um osso quebrado ou o ataque de um animal são problemas catastróficos. Ela não tem a liberdade de ficar doente e recuperar com segurança. Tem direito, um direito que consideramos básico. A liberdade de viver é constantemente ameaçada. O homem é um ser social. Ele precisa estar em comunidade, porque um protege o outro. Um guarda o outro. Criamos redes de proteção.
né? Você tem o Sistema Único de Saúde, que pode não ser perfeito, mas ele está aí. Quando eu quero comer alguma coisa, eu vou no supermercado e compro. Eu não tenho que sair caçando por aí. Ok? E a outra coisa que para mim é a mais importante de todas, a prisão mental e emocional. O ser humano é um ser social. O isolamento total pode levar a sérios problemas psicológicos. Você não pode se isolar. Por isso que nós brigamos muito aqui quando alguém deixa de vir às reuniões. Você não pode ficar isolado. É aqui que nós encontramos o necessário para podermos agir na nossa vida. Ela pode estar livre da sociedade, mas não está livre de suas próprias memórias, de sua necessidade inata de conexão, porque isso é inato, nós nascemos com isso, nós precisamos estar juntos. Isso é do ser humano. Ou da solidão esmagadora. Pode se tornar prisioneira da sua própria mente. Muito bem, chegamos ao final. E aí vem a conclusão, queridos. Qual a conclusão que nós podemos chegar? Nós gozamos de liberdade absoluta? O que vocês acham? Não gozamos. Não tem como fazer de outro jeito. Não tem como a gente viver de outro jeito. Somos obrigados pela própria maneira como nós fomos feitos a viver da forma como vivemos. Não podemos nos isolar, não podemos ficar fora dessas múltiplas redes de proteção que nós temos. Elas são necessárias para a nossa sobrevivência. A comunhão dentro da igreja é necessário para a nossa sobrevivência espiritual. Então vamos lá. E aí vem a cereja do bolo. Eu sempre falo, né? Essa pessoa que nós citamos aqui agora há pouco, ela é livre de muitas coisas, mas não necessariamente livre para fazer muitas outras. Ela pode fazer muita coisa, mas ela não pode fazer tudo. E qual a conclusão que a gente chega aqui? Já chegamos à conclusão que não existe a liberdade absoluta. Não somos livres de forma plena. Não podemos fazer o que queremos fazer, né? Precisamos de estar ligados, monitorados, debaixo de leis, enfim. Aí eu não estou entrando no mérito se a lei é justa ou não, se o monitoramento é bom ou não. A questão é que foram redes que foram encontradas para nos dar uma vida um pouco melhor, trazer equilíbrio para nós. Então aí eu quero perguntar para vocês uma coisa interessante aqui, né? A pergunta que fica agora diante de tudo que foi exposto é se no nosso plano natural e existencial é possível gozarmos de uma liberdade absoluta. Vocês disseram que não. Não é. Muito bem. Então como é que nós entendemos essa questão de pessoas que podem fazer mais coisas do que as outras podem fazer? Existe uma palavrinha que classifica isso aí. Chama-se autonomia. Autonomia. Então a questão aqui, aquela pessoa que diz assim, eu sou dona do meu corpo, eu faço dele o que eu quiser. Ela é dona do corpo dela? Vamos analisar friamente. Ela tem uma massa de carne, porém tem que ter um fôlego ali dentro, tem que ter vida ali. Ela é dona da vida dela. Ela pode dizer não, eu vou viver tantos anos. Ela tem essa autonomia? Não temos, nenhum de nós tem. E aqui nós não estamos nem considerando o lado espiritual, estamos falando do lado bem horizontal mesmo. Então ninguém é dono do seu corpo. Você não pode fazer o que você quer com o seu corpo, porque você simplesmente não é o dono dele. Isso é uma coisa prática. E vale nesse plano natural, independentemente de questões filosóficas, espirituais, etc. Isso é fato, né? Então, o que acontece hoje? Acontece que quando você tem a possibilidade
tá? Digamos, vamos falar do dinheiro, como pegando o gancho que o irmão Hermélio trouxe aqui, que o cara que tem muito dinheiro, ele é mais livre. Ele é mais livre ou ele é mais autônomo? Ele é mais autônomo. Ele não é mais livre. Não existe isso. Existe autonomia. Você pode fazer coisas que outro não faz. Então, a sua autonomia é maior. Não é que a sua liberdade é maior. Entende? Porque nós estamos submissos a todas essas questões que nós levantamos aqui agora. Então, não confundir liberdade com autonomia. Esse camarada da historinha que eu contei... Epa, passou 5 minutos. Esse camarada que é da historinha que eu contei, esse camarada, ele está dentro de uma autonomia radical, porém não vive uma liberdade pura, uma liberdade total. Concordam comigo? É isso mesmo. O que é que vocês acham? Nós não temos a liberdade absoluta, não temos liberdade pura, estamos sujeitos a uma autonomia que cada um de nós aqui possui a sua. É isso mesmo? O que é que vocês acham? Sim ou não? Vamos, gente? Entende? Então é isso, queridos. E para finalizar, só vou ler aqui uma coisa muito rápida. O conceito de liberdade é a capacidade de agir, pensar, lidar sem coerção ou restrições externas. Isso é o que está no dito, tá? A complexidade e a ambiguidade, que é a questão que eu falei para vocês, visões diferentes, cada um de nós tem uma visão, ok? A complexidade e a ambiguidade da liberdade se descreve por não ser um conceito absoluto e contextual. Ele é contextual e é relacional, porque nós estamos dentro de uma sociedade onde estamos ligados uns aos outros e a nossa liberdade isso é importante para nós entendermos depois a liberdade cristã. Nossa liberdade, ela está vinculada à liberdade do outro. Como reflexão final, a busca pela liberdade, tanto no plano individual, que é superar medos e condicionamentos internos, quanto no coletivo, que é lutar por direitos e justiça, e essa é uma busca constante, não para. Até o mundo, enquanto o mundo existir, estaremos buscando por liberdade, buscando a liberdade. É uma jornada sem fim e a essência da experiência humana. A importância fundamental da liberdade se descreve pelos seus valores, aspirações humanas e mais essenciais, que são essenciais, né? Se você ler a história, você vai ver que todas as revoluções que aconteceram, eles estavam buscando o quê? Quando Fidel Castro derrotou o seu antecessor, tá? O que ele estava falando para aquele povo? Ele estava pregando o quê? Liberdade. E hoje Cuba é o que é. Percebe? Então, queridos, é importante que a gente tenha na mente que nós não somos livres de forma absoluta. O que temos é uma autonomia que varia de pessoa para pessoa. Ok? Se preparem para as 2 próximas aulas, porque aí nós vamos pegar nossas Bíblias e vocês vão ver coisas que a gente não enxergava antes.